de uma autofagia. O carnaval precisa também entender e incorporar. Como isso é importante a gente gravar. Compreender e estudar os processos fabris. Pensar uma série de questões. Porque formou uma equipe, né? Todo mundo comprou o nosso sonho. Exu, caveira, sete saias, catacumba, é no toque da macumba. Saravá, lafiá, lafiá. Seu Zé malandro da encruzilhada, padilha de saia rodada, é Mojubá. É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza, que beleza! Que beleza, grande rio! É Mojubá. A parceria com as diferentes instituições de ensino começou a ser delineada no pré-carnaval de 2020, quando, em parceria com os professores responsáveis pela oficina, representantes dessas instituições, eu e Gabriel Haddad sugerimos a feitura de algo para movimentar o barracão, para começar a pensar em algum projeto de extensão, em formas de abrir portas, abrir as janelas do barracão para um fluxo maior de circulação de estudantes, de pessoas que dividem uma mesma vontade, um mesmo desejo, que é trabalhar com o carnaval e que às vezes encontram muitas dificuldades de toda sorte para ingressar nesse espaço. Então foi pensado, em conjunto com os professores, uma espécie de curso de verão que se desdobrou em oficinas têxteis de tingimento, tricô de mão, crochê, macramê, máscaras artesanais e também práticas de costura para a feitura de um conjunto de figurinos carnavalescos do carro Abre-Alas da Grande Rio do desfile de 2020. Para nossa surpresa, a procura pelo curso foi imensa e aí nós percebemos que havia uma demanda, que havia um desejo, de onde brotou a ideia de desdobrar isso para um projeto maior. Tão logo as atividades no barracão começaram a retornar, né, e o desfile de 2022 começou a ganhar corpo depois da feitura dos protótipos das fantasias, que é a primeira peça de cada fantasia que é elaborada para ser reproduzida, nós começamos a entender a possibilidade de propor essa grande oficina, que é uma espécie de empreitada, é uma espécie de construção coletiva das fantasias da última ala do desfile da Grande Rio, a ala 29, mais as fantasias da última alegoria do desfile, que estão integradas à ala. A oficina da Grande Rio é uma forma da gente juntar os estudantes, né, de artes, design, artesanato dentro do mercado de carnaval, para que eles tenham um entendimento de como funciona toda a cadeia produtiva do carnaval, né, e como se dá esse trabalho coletivo de peças tão complexas quanto uma fantasia, ou até mesmo quanto uma alegoria, né, se a gente for pensar que muitas fantasias vão dentro da alegoria. O que é bacana do projeto é que a gente uniu, né, esses três níveis de ensino, né? Porque o meu instituto, o IFRJ, ele é um ensino de nível médio técnico. Então, são alunos ou mais jovens, ou alunos que ainda não chegaram a alcançar a graduação. Então, é um nível de ensino diferente, um nível técnico. A Escola de Belas Artes, ela é nível de graduação, nível superior, e a PUC geralmente entra com a parte de graduação e pós-graduação. Então, são três níveis de ensino, com três realidades bem distintas, né? De instituição, de todo o caminho, né? Todo o percurso. Então, a gente tenta aproveitar as habilidades e saberes de cada um desses cursos, que tem sua particularidade, mas sem criar uma hierarquia. Não tem uma hierarquia de isso aqui é superior, isso aqui é técnico, isso aqui é pós-graduação. Então, além de propor esse encontro entre instituições, tem esse encontro de técnicas, de habilidades, de saberes. O papel da oficina, de uma oficina como essa, para a formação dos alunos dentro de uma universidade,
é o conceito que está cada vez mais sendo reforçado e valorizado nas universidades, que é a integração entre pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que a oficina é um ótimo exemplo disso, onde atividades de projeto de pesquisa, de formação de alunos em mestrado e doutorado, que estão desenvolvendo um campo específico para investigação, associados a alunos de PIBIC, de iniciação científica, que também estão fazendo elaborações e reflexões no nível da graduação, a perspectiva própria de um ensino, onde uma técnica, uma prática está sendo transmitida entre um grupo e outro grupo de indivíduos, e a relação da extensão, né, que é essa relação extramuros da universidade, onde, de fato, as suas atitudes têm consequências na sociedade, no mercado, na cultura, e as ações dessa sociedade se implicam diretamente com as consequências das práticas educacionais, pedagógicas, criando esse entrelaçamento que é típico da extensão, né? Então, a oficina ela é fundamental nessa perspectiva do ensino, que hoje pensa na integração pesquisa, ensino e extensão, né, na valorização da integração dessas três dimensões como um aspecto formador e da relação da universidade com a sociedade. Você ensina aprendendo e aprende ensinando. Então, se a gente vai para o barracão e se a gente está junto, com todos os cuidados que a gente está passando ainda pela pandemia da Covid-19, a gente está ali junto porque a gente está construindo sonhos, que são sonhos pessoais e sonhos coletivos, sonhos de aprender. Então, muitas das vezes, atuando no curso técnico, que é onde hoje a gente atua, como ensino básico técnico tecnológico, nosso curso de técnico em artesanato e técnico em produção de moda, que são os nossos alunos, em conjunto com os alunos da EBA, que tem uma formação ligada ao figurino, às artes, e com o grupo da PUC, que é ligado ao campo do design, que na minha época era desenho industrial e hoje ele é intitulado Design segundo as diretrizes do MEC, a gente tem que participar e compartilhar, porque a gente aprende. Então, nos dias que eu estou no barracão, nos dias que eu estou trabalhando na nossa unidade lá em Belfort Roxo, nos dias que eu estou na minha casa, nos dias que eu estou no ateliê, a gente chega, a gente colabora, a gente participa. O enredo para 2022 se chama Fala Majeté, 7 Chaves de Exu. É um enredo que engloba toda essa energia, toda a potência das diversas manifestações, dos diversos poderes, das diversas forças que a gente vê em Exus que vieram de África e perpetuaram e dominaram todo o solo brasileiro. Essas potências vão se dividindo em 7 chaves, como diz o título do enredo, né? São 7 divisões que a gente apresenta, e uma dessas divisões, né, que é onde aconteceu a oficina aqui em nosso barracão, é uma chave onde a gente consegue entender essa relação de Exu com o mundo, com a criação do mundo, né? A gente é o olhar para o outro, para outra pessoa. Então, quando a gente pensou em desenvolver esse enredo, a gente fez uma pesquisa sobre Duque de Caxias também, né? Que é a cidade onde a Grande Rio tem a sua sede, e a partir dessa pesquisa a gente encontrou o documentário do Marcos Prado, da Stamira, e através do documentário Stamira pega um telefone no lixão do Jardim Gramacho e se comunica com o Exu, né? Através das palavras que ela apresenta, câmbio Exu, fala Majeté. Então a ideia nesse final é a gente olhar para essas pessoas, para esses pensadores, para esses criadores, para esses artistas, enquanto essas potências que eles realmente são. É muito interessante porque toda a parte final da escola de samba é uma ideia de uma autofagia, né? É a escola que se alimenta da própria escola, do próprio lixo, dos resíduos, porque essa ideia de Exu, que é aquele que tudo come e tudo devolve. Então, eu acho super interessante porque tem uma grande homenagem a Stamira, e onde todas as fantasias vão ser feitas com restos de todo o carnaval que foi produzido da escola de samba esse ano e também de 2020, daquilo que já foi desmontado.
O que é super bacana, porque a gente tem muito essa ideia de que a escola de samba é um tipo de manifestação um tanto perdulária, no sentido de que ela tem um descarte muito grande de material, né? Tem até tem alguns projetos até de sustentabilidade, né, para reaproveitamento de coisas. Às vezes eles reaproveitam para fazer de uma escola para outra, né? Por exemplo, no caso do grupo de acesso. Mas isso ainda são projetos pontuais, né? O que é muito interessante a gente pensar do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista conceitual, que é incrível, a gente pegar todo o último setor da escola e os carnavalescos terem essa ideia incrível de fazer as fantasias todas com os restos. E dentro desse ponto de vista, e também por conta da pandemia, a gente entendeu que não caberia aglomerar tantas pessoas de uma vez, e que o ponto principal de confecção dessas fantasias do último setor da escola seria, na verdade, essa organização do lixo, né, e esse trabalho com esse lixo, de modo que isso possa ficar uma composição interessante nas fantasias. Elas utilizam tantas formas de tipos de trabalhos diferentes, né? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, às vezes uma fantasia, ela vai trabalhar com um artesanato em vime, depois um trabalho metal, com materiais como EVA, plástico, espelho, uma série de trabalhos que são totalmente distintos, mas que se juntam numa única peça que é super complexa, né? De uma maneira geral, tem se dedicado algum tempo a compreender que a cultura, a produção de cultura, tem um laço grande com os processos materiais, né? Desde do que seria mais facilmente identificado, que é o resultado estético, o resultado do consumo, né? A gente vai ter antropologia do consumo, análises semiológicas, que são estudos que tentam ver o impacto do objeto, da materialidade, no contexto de uso das sociedades, né? E que aí já é uma grande vertente de possibilidades de análise e que demonstram o impacto da cultura material na sociedade, mas a gente tenta lembrar que antes desse processo de recepção, da entrada do artefato, do objeto, do serviço até dentro de uma sociedade, existe todo o seu processo de confecção, de criação, de produção, onde outros elementos vão ganhando focos e luzes, né? A sustentabilidade ambiental, por exemplo, jogou bastante luz sobre o processo produtivo, né? Que materiais são esses, quais são os processos produtivos, que energia é usada, né? E a gente vai crescendo no valor ou na percepção que, além dos resultados finais do produto na sociedade, os seus processos de criação, as suas relações sociais, dos sujeitos que produzem, dos grupos sociais que estão envolvidos, das instituições, dos setores que participam dessa produção, também são muito importantes. Então, no primeiro momento, acho que a contribuição do design para uma reflexão sobre cultura de uma maneira geral é incluir no escopo das análises, além das análises da imagem, da estética, das relações de recepção, das propriedades de consumo, dos valores culturais daquele produto na sua ponta final, é compreender e estudar os processos fabris, as realizações desses processos produtivos. A gente tem, portanto, a partir desse olhar, uma gama enorme de processos, né? Desde processos muito industriais, produzidos em escala grande, com grandes grupos participando, até processos muito artesanais, né? Onde poucos indivíduos participam, uma escala menor, pequena tiragem, às vezes da produção única, né? Então, com isso, a gente vai tendo chance de observar o que essas diferenças, esses matizes das relações dos processos de produção dão ao objeto, a essa cultura, também uma possibilidade de refletir e de pensar de forma consciente, sustentável, sobre esses materiais e artefatos. Então, a oficina, com esse nome, já destaca o fazer, né? Especialmente no lugar onde é tradicionalmente mais valorizado o resultado final, que são os ritos da cultura popular, especialmente o desfile da escola de samba, o espetáculo, né? No carnaval anterior, a gente já trabalhou com as questões de uma consciência e uma responsabilidade, tanto social, quanto responsabilidade do melhor desenvolver do produto e, consequentemente, a gente pensar em uma cadeia de valor, se a gente falar da cadeia têxtil,
ou da cadeia de suprimento, como é que a gente vai estar trabalhando esses objetos descartáveis? Então, o trabalho que a gente tem esse ano, por mais que a gente esteja construindo roupas do zero, a gente também está reciclando, a gente também está ressignificando, a gente está pensando no processo de upcycling, a gente está pensando no processo de refazer, reconstruir. A reciclagem e a parceria com os catadores do antigo lixão de Jardim Gramacho, né, na figura do Tião Santos, é extremamente importante hoje, porque a gente consegue, primeiro, agregar uma ideia de valor mundial que tem acontecido, que é a ideia da reciclagem, da preservação do meio ambiente, que o Carnaval precisa também entender e incorporar ao seu dia a dia de trabalho e também para a própria escola, né? Uma economia de valores que a gente consegue fazer, já que hoje em dia a gente sabe que o preço de tudo subiu, o preço de material ficou incrivelmente mais caro, a gente está numa corrida para ver onde os materiais conseguem estar mais baratos, mas a elevação dos valores ficou gigantesca. Então, através dessa utilização de materiais recicláveis e materiais que estavam já em nosso barracão, a gente conseguiu uma economia boa de grana. A oficina é muito importante porque nos leva a pensar a importância da extensão universitária e desse trânsito dos estudantes por espaços que não aqueles restritos aos limites da universidade. Então, a universidade ela se abre para outras experiências e esses diálogos, essas trocas, essa circulação, tudo isso é muito enriquecedor para a formação dos estudantes. E também é muito interessante ter esse trânsito dentro dos barracões, porque a gente tem estudantes de diferentes instituições de ensino superior dialogando com aderecistas, costureiras, costureiros, modelistas, pessoas que trabalham diariamente, há muito tempo com o Carnaval, pessoas que detêm técnicas, modos de fazer extremamente complexos, extremamente sofisticados e que muitas vezes, ou no mais das vezes, não são documentados. São saberes que são passados de geração em geração, que se acumulam, algo muito parecido com os saberes da cultura dos terreiros, saberes que são transmitidos e que às vezes se perdem. Há casos de algumas técnicas que já foram muito utilizadas no Carnaval Carioca que se perderam. Outras são dominadas por pouquíssimas pessoas. Então, esse contato com tantos outros fazedores de Carnaval me parece muito enriquecedor. Contribui bastante para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e também movimenta essa estrutura, como eu disse, que é sempre tensa, contraditória do barracão, fomentando espaços de diálogo, de troca, muito ricos. Por mais um ano, eu vejo uma felicidade, né, de construir junto. E quando a gente está falando construir junto, é que depois nós, enquanto professores, enquanto alunos, a gente também continua levando essa forma de fazer e essa forma de criar junto para outros campos, né? Então, ela não para agora, né? Ela aconteceu, ela acontece e ela vai acontecer. Porque a gente também faz desenvolvimento de artigos, desenvolvimento de resumos, mandamos para revistas acadêmicas, e aí a gente diz, como isso é bacana, olha quanta gente está junto. Hoje a gente também está fazendo uma gravação. E como isso é importante a gente gravar, porque o registro visual hoje é de uma extrema importância, porque você vai colaborar e você vai mandar para alguém e para alguém coisas que um grupo grande, de várias mãos diferentes, de cores diferentes, de gêneros diferentes, estão construindo para fazer um lindo carnaval. Uma das características que vão ser fundamentais para o estudo e para a reflexão é a memória e a difusão, né? A gente, talvez, com a ideia de registro, quando a gente está se preocupando em não só levar os alunos para o barracão, ter essa integração com os processos e fazer uma imersão nesse universo e observar e estar no campo,
uma parte fundamental desse campo é você ter o registro dele, para que você possa fazer uma boa análise, né? Uma análise assíncrona, temporal em relação ao fazer. E, além disso, a forma que você teria da pesquisa contribuir de fato para comunicar esse fazer é a difusão, que o registro, dentro de diferentes formas de edição e de processo, ele pode difundir, comunicar esse fazer, como também a memória, né, dentro do tempo, de forma assíncrona, não só dentro de um período de estudo, de trabalho de um projeto de pesquisa, mas de forma assíncrona também na grande temporalidade, né? O que a memória desse material pode falar a outros tempos, o que seria para a gente importante, né, ter um registro, um processo mais documentado de alguns fazeres que já se perderam na história, né? Que a gente não tem mais possibilidade de acessar, por exemplo, os recursos tecnológicos, as possibilidades mais acessíveis que nós temos hoje do registro. Então, a memória a longo tempo vai ser um grande aliado da produção de reflexão, e a gente pensando especificamente na comunicação, na difusão que eu falei, de você também usar isso desde um processo de esclarecimento da sociedade, que outros setores sociais que não a academia reconheçam essa participação, né, e se interessem por ela das formas mais diversas que a gente pode pensar, da maneira de desconstruir tabus ou de fazer denúncias, né? A divulgação inclui todas essas relações possíveis, né, quando você se apropria de um material e de uma realidade documentada, né? Qualquer documentação, né? O meu doutorado foi sobre carnaval, e a primeira coisa que eu falo no doutorado é que eu não pesquiso fonte primária, porque tudo que a gente tem de um carnaval, ele acaba na quarta-feira de cinzas, né? Eu posso pesquisar qualquer obra dessas aqui palpáveis, eu posso ir lá e pesquisar no museu grande parte dos acervos. O carnaval, ele é uma espécie de happening, de performance. Acabou o carnaval, você vai olhar esse carnaval a partir do recorte do jornal, do recorte da televisão, do recorte dos pesquisadores. Então, você não tem o objeto em si para pesquisar mais. E dentro dessa pesquisa, é muito difícil você achar o que não é o carnavalesco falando e o que não é o presidente falando, por exemplo. Quando vocês fazem um documentário sobre o processo como um todo, a gente pode observar ali, as gerações futuras podem encontrar nesse documentário espaços para novas pesquisas, novos olhares, novos desejos. Fora isso, as pessoas que ignoram a grandeza da festa, talvez pelo sucesso do campeonato, né, merecidíssimo, e tenham a curiosidade de ver o documentário, vão ver o quanto que aquilo ali é maior do que o desfile, né? O desfile ele é o último momento, ele é como se fosse aquela última passada de rímel antes de sair de casa. Mas já teve ali base, porra, sombra, todo o mise-en-scène da maquiagem já foi feito, né, por trás. Então, o documentário ele é fundamental. Fundamental não só para pesquisadores, mas para esse público que não conhece o que é o bastidor de uma escola de samba, né? Eu acho que muitos de nós, né, criticamos muito a TV, a transmissão, isso é comum. Mas se você observar o próprio carnavalesco da escola, o Leonardo Bora, ele não é do Rio de Janeiro, ele não é de comunidade. Ele se encantou através da TV. Então, essa sedução pelo mundo do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro se deu através da imagem televisiva. E muitos outros são assim. Se apaixonaram vendo pela TV. Então, a função desse documentário, acho que é um pouco isso. Seduzir mais gente. Eu acho que é fundamental, não só para a pesquisa, para o registro, mas também para essa sedução para os bastidores do carnaval. Não tem palavras.
Você vê o teu sonho desfilando assim, e as pessoas, sabe, com aquele olhar, gente, que carro é esse, que carro é esse? Aí depois você vê a proporção que isso causou, não tem palavras. É um sonho realizado. E as pessoas, eu acho que o que mais pega, assim, no final de tudo, é você fica, cara, acho que as pessoas não têm ideia de como essa roupa foi feita. Eu acho que até é importante esse documentário, assim, porque o carnaval, ele passa muito rápido, é uma quantidade muito... Até se você olhar pra ver a roupa com calma, vai ficar, você faz isso em um mês, com 3 pessoas. E você fica, não, você não faz isso em um mês com 3 pessoas, né? Tipo, 3 semanas só juntando retalho. E assim, eu acho que uma das sensações também que a gente carrega muito é isso. Tipo, é inacreditável que o nosso trabalho, todo aquele trabalho, tomou aquela forma e aquela quantidade e teve... Não é inacreditável porque a gente não acreditava no potencial dele, né? Sim. Mas, assim, caraca, a gente conseguiu. E é bizarro, porque a gente só viu o real potencial dele na avenida, porque, assim, a gente via a ala e viu o carro. Mas a gente não viu os dois juntos, completos, assim, com todo mundo em cima. É claro que durante o processo a gente viu pessoas com a fantasia em cima do carro, mas dentro do espaço São Bódromo, Sapucaí, é uma outra energia, uma outra coisa. E ver aquele carro, tipo assim, realmente tudo fundido. A feiticeira com os cones, com as pessoas, com os astronautas, com o globo. Virou literalmente uma coisa só, né? Principalmente os cones, você não sabia o que era gente, o que era pedaço do carro, o que era ferro, o que era e passa fantasia. Um filme na tua cabeça, porque aí você lembra todo mundo sentado com retalho, as trouxinhas, será que vai dar? Quantos sacos, Joana? Não sei, vamos contar, e cadê o saco? E você vê realmente aquilo ali dando forma, dando vida, né? Um retalho dando vida, o pessoal junto assim, não tem palavras. Essa ideia de você construir fantasias, de você ver como é o processo da galera e tal, pra mim foi, tipo, muito bom, assim. Entender como você constrói, tipo, tudo é manualmente, a maioria das fantasias que a gente fez era tudo feito manual. Então, uma equipe ajudava com a modelagem, enquanto a outra estava costurando, enquanto eu estava na área da galera que fazia, como se pode dizer, os ornamentos da fantasia, né? Então, tipo, para mim foi incrível, foi uma experiência, assim, surreal. Para mim foi um berço, né, de aprendizado, porque muita coisa que a gente vê através da televisão, né, as imagens, você não imagina, você só acha que de repente aquilo ali é uma escultura feita mesmo de madeira, porque a aparência diz isso, só que lá dentro, né, você vivenciando, aí você sabe que a maioria das imagens dos carros são feitos com leveza, com material bem leve, como, por exemplo, as esculturas que são grandes, elas são feitas basicamente de isopor e pintados. Acho que tem muito da situação de que as pessoas nem imaginam como é todo esse processo de fazer parte, de produzir, de botar na avenida uma escola de samba. Então, você se sentir um pouco parte disso e pensar o quão trabalhoso foi uma ala de mais de 200 fantasias. É uma coisa muito gratificante, principalmente porque a gente teve o privilégio de fazer parte da escola campeã, então é uma coisa que você nunca imagina de que vai poder ainda ter a sensação de ver a sua escola ver sua escola campeã na avenida, a escola que você participou na avenida. E eu também tive a oportunidade de ver enquanto desfilante, depois desfilar com a ala que eu produzi. Então dá uma sensação de orgulho e ao mesmo tempo você pensa quantas pessoas também estavam ali envolvidas e a sensação que a escola de samba tem de ser parte de uma comunidade em que todo mundo está construindo algo em comum, em que a ala não foi construída sozinha, tiveram mais de 10 pessoas ali envolvidas. Também é uma sensação muito gratificante em relação à escola de samba. Até na nossa ala, muita gente que participou de vários artistas, né, que participaram de outros carros, que fizeram outros carros e participaram de outras fantasias também, eles desfilaram na nossa. E aí eu achei isso incrível também, eu fiquei cada vez mais animada, porque assim, eu me senti honrada, né?
E isso de ser algo pequeno é muito doido, porque, por exemplo, a comissão de frente, a gente fazia muito trouxinha, eu cortava muito material para fazer uma trouxinha e eu ficava assim, meu Deus do céu, mais uma. E aí depois você vê aquele carro esplêndido e todo mundo falando bem, todo mundo comentando sobre aquilo e sendo super fotografado, assim. E para além disso de ser fotografado, é muito lindo quando você vê aquilo tudo pronto e aquilo tudo entregue. É realmente isso, gratificante, assim. Foi uma experiência de troca de conhecimento, assim, única e especial, como sempre é, né? Não, sim, foi uma vivência, assim, realmente incrível, principalmente porque, assim, eram pessoas de lugares completamente diferentes, não só de instituições, mas tinha pessoas de Nilópolis, tinha pessoas de Caxias, tinha pessoas que estavam ali perto, Tijuca, enfim, eram pessoas de, tipo, lugares diferentes que moravam, que viviam, tiveram situações de vidas diferentes. Então, o mais legal foi isso, porque enquanto a gente trabalhava, a gente trocava muito, a gente conversava muito. Então, a gente ria, a gente falava das nossas angústias, as pessoas viam quando a gente estava preocupado, vinham perguntar pra gente se estava tudo bem, o que estava precisando. As pessoas sempre muito dispostas, né, a tipo, ajudar, a fazer as coisas. Então, assim, eu acho que foi incrível. Porque formou uma equipe, né? Todo mundo comprou o nosso sonho. Porque quando a gente entrou, Sofia, Theo e eu, a gente teve um sonho. E quando eles chegaram, agregaram. As palavras deles faço das minhas. Trabalhar com pessoas diferentes é bom, agrega, soma. E realmente, para eles, assim, até a Sofia até comentou uma vez que parece que é coisa bobinha pegar retalho, juntar retalho, mas foi daquilo ali que o sonho foi realizado. Eu acho que o carnaval definitivamente ele é formado pela relação interpessoal. Você fica horas e horas às vezes com as mesmas pessoas ou com várias pessoas diferentes ou tendo que se relacionar com muita gente. Então, a experiência do carnaval é uma experiência de você estar ali trabalhando todo mundo em conjunto para uma coisa só, assim, o desfile. Cada um tem sua área, cada um tem o seu foco, mas todo mundo ele tem que trabalhar em conjunto. É uma coisa assim, muito boa para o estudante, de modo geral, seja de qualquer instituição que seja, da mais simples a melhor que seja, porque lá no momento em que estávamos todos trabalhando lá no barracão da Grande Rio, cada um pôde levar um pouco daquilo que sabe do seu universo e ali trabalhando, cada um pôde mostrar, esboçar um pouco do que trazia, né, na sua bagagem e juntar. Todo mundo juntou um pouco da sua história para poder transformar ali. É enriquecedor o conteúdo que uma instituição que às vezes tem um status maior pode, junto com uma instituição de menor porte, pode levar o conhecimento para o outro. Eu acho que enriquece muito mais. Para entender esse processo, eu acho que de ajuda, né, dessas diferentes instituições, eu acho que foi bastante importante, porque cada um tinha sua visão, né, e ao mesmo tempo cada um tinha sua experiência, então eu acho que foi bem importante no processo, né. E aí eu ganhava informações também, eu trocava ideia com a galera, então cada um me ensinava uma coisa, você faz isso dessa forma, você faz isso daquela forma, coisas que eu não sabia. E aí eu acho que foi uma grande experiência de troca de conhecimento, assim. De eu entender como as outras universidades, como as outras instituições funcionavam e como era ensinado a eles, né? E aí cada conhecimento era repassado, então foi muito bom. Acho que o mais interessante é de que a gente viu várias experiências, no caso, falando bem do âmbito universitário, a gente viu várias experiências e também não só a questão das diversas instituições, mas a questão da própria interdisciplinaridade fazendo parte daquela construção da fantasia. Então eu, que sou de design, construindo junto com pessoas que são da arquitetura e pessoas de outras universidades que têm outra experiência em relação à cenografia, história da arte, e como esse misto de
experiências em relação à própria universidade conseguia ser aplicada ali. O que a gente via no design, o que a gente vê na arquitetura, o que a gente vê na cenografia, conseguia se complementar para fazer algo em conjunto, algo único. A gente estava o tempo todo ensinando e aprendendo, porque a gente fez a fantasia no protótipo, a gente sabia como ela tinha que ser feita. Mas eu ia aqui fazer, não é a mesma coisa que eu chegar para 5 pessoas e mostrar como fazer. E ter que ficar lá fiscalizando se ela tá fazendo direito, qual é a melhor forma de se fazer isso. Ah, não me deu bem. Então, assim, tanto que essa questão do retalho foi uma questão muito cansativa, porque ficou 3 semanas fazendo 30 sacos, cada saco tinha 300, né? E o pessoal acabou dando uma murchada, né? Ficou meio assim. Você não quer que as pessoas trabalhem nesse estado, você quer que as pessoas gostem de estar ali, tenham bem-estar. E aí eu falei com a Desirê, o que eu faço? Porque eles não estão motivados, né? E as pessoas têm que se motivar, elas têm que querer estar ali. Aí ela falou pra explicar que aquilo faz parte da construção do todo, que vão ter outros momentos em que a criatividade vai ser mais explorada. Talvez alternar esses momentos de retalho com momentos de criatividade, que foi o que a gente começou a fazer. Uma parte da equipe fazia retalho e a outra ficava alternando para fazer o capacete. Então, essa questão é muito importante, porque não é só chegar e fazer a fantasia. Você tem uma equipe que você tem que coordenar financeiramente, que você tem que coordenar administrativamente, que você tem que pensar no bem-estar deles, no tempo. Então, assim, nunca é só ir e fazer a fantasia, né? E esse cara do carnaval é muito engraçado, porque uma vez estava só eu lá. Aí ele falou assim, a do astronauta, o costeiro do astronauta estava pronto, assim, empilhado vários no chão, que ficou muito bonito. E aí ele chegou e falou assim, isso aqui não é fantasia, isso aqui é arte. Eu olhei assim pra cara dele, aí eu fiquei, cara, como assim, né? Você vê, tipo assim, a pessoa que trabalha com carnaval, ela não consegue enxergar o carnaval enquanto arte. Sim. E aí precisa vir as pessoas na academia pra estar ali, pra dar aquele selo de arte, num trabalho que é arte há muito tempo, que ele é arte do princípio de que ele veio, né? Então, assim, é muito doido, né? Fugindo um pouco do assunto. Mas, assim, o quanto as pessoas ali dentro também não conseguem ver ou também nem se reconhecem enquanto artistas, né? Porque todo mundo ali é artista. Por exemplo, o Zelio Ferreiro, que fez o carro, ele que fez aquela escultura da feiticeira. Que é uma parte muito integrante do carro. Aquela feiticeira de ferro sozinha, ela podia existir naquele carro e ia ficar lindo. O Vime do astronauta. Então, assim, tudo ali é arte e todas as pessoas envolvidas naquele processo são artistas. E isso precisa ser reconhecido. Mostrou para mim também, assim, que na realidade o grande escultor, o artista, está dentro dos barracões, porque eles fazem aquilo ali, o nome deles não é estampado em lugar nenhum, mas eles fazem verdadeiras esculturas, pintam e transformam, né, material, às vezes, que quase não tem valor para muita gente em determinados lugares, como diz, transformar o lixo em luxo. Eu tinha pensado muito em relação ao que a Giovana falou, porque no carnaval tem muito de uma cultura de gambiologia, da gambiarra, não no sentido ruim, mas de você construir a partir dos recursos que você tem, que às vezes não são, por mais que principalmente uma escola especial sejam muitos, ainda não necessariamente é tudo o quanto você precisa. Então, saber entender o que você tem naquele espaço e construir a partir do que você tem de recurso é algo muito importante no caso da formação do design, de você não achar que precisa ser tudo certinho. Você tem outras formas de fazer aquilo que você pensa de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco gambiarresca e que não necessariamente isso é algo ruim, muito pelo contrário. E outra coisa também, que o carnaval dá muito a sensação de você olhar uma ideia e pensar enquanto ideia e ver essa ideia se materializando. E isso no design, que tem muito de projeto, o carnaval é um projeto em grandes dimensões. Então, ter essa dimensão do carnaval e poder aplicar isso na formação é algo muito importante. E até voltando um pouco na outra pergunta, uma outra coisa que apareceu aqui na minha cabeça é justamente isso de você ter o conhecimento de vários lugares
e você pedir ajuda para vários lugares, porque muitas vezes dentro da academia, né, a gente pensa muito em como a gente só vai pensar com a cabeça das pessoas que estão dentro da academia realmente. E aí no carnaval você percebe que você tem que pedir ajuda para todos os lugares e tem gente que vai te ajudar em todos os lugares e vai ter ideias, por vezes até melhores que a sua, em diversos setores, assim. Então, uma das coisas que o carnaval traz é justamente isso, você ter esse senso de comunidade e você pensar coletivamente, não só que você é o dono da razão por ser de uma faculdade, sabe? Então, na arquitetura tem muito isso, mas o carnaval e poder trabalhar em outros espaços com a arquitetura também, ele me ajudou a pensar ainda mais nisso, em como você pode obter esse conhecimento e você realmente obter esse conhecimento em diversas áreas e com diversas pessoas. Você aprende não lidar não é a palavra certa, mas a conviver e pedir ajuda, porque lá é um ambiente de variedade geracional, variedade de formação, variedade de tempo de experiência naquele espaço. Então isso tudo vai agregando a nossa formação. Batizada, sai a rodada.